Pronto. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a tela, porque não adianta. De qualquer jeito, eu não consigo ver os participantes. Então, o título oficial do artigo é esse que está aqui embaixo, né? Diferentes análises estatísticas podem levar a conclusões categoricamente distintas. O autor é o Ronaldo Mangueira Júnior, Mangueira Lima Júnior e Guilherme Duarte Garcia. Então, esse título, Brincando com os Números, é o meu título, né? Que eu coloquei em cima da minha interpretação. Vocês chegaram a ler o texto? Eu consegui ler. Tá. Então, o objetivo do artigo é mostrar resultados diferentes obtidos com os mesmos dados, apenas usando ferramentas estatísticas diferentes. E os resultados numéricos distintos permitem diferentes interpretações. Então, ele vai falar sobre esses 5 tipos, né, de forma de você trabalhar com análise qualitativa de dados. Então, a estatística descritiva, teste de hipótese, a nova, né, modelo de regressão linear e modelo de efeitos mistos. Aí ele vai falar desse fenômeno que eu não conhecia. Na verdade, eu vi na aula dele, do Ronaldo, mas eu não conhecia, que é esse tal de p-hacking, né, que consiste em manipular os dados ou as análises, né, caracteriza-se como má conduta científica. Então, o que ele vai falar aqui, que cada rodada de análise com os mesmos dados aumenta a chance de erro do tipo 1, ou seja, a rejeição da hipótese nula quando esta é verdadeira. Em outras palavras, cometemos erro do tipo 1 quando concluímos que um efeito é significativo, embora esse tenha se dado ao acaso. Então, é isso que ele coloca. A minha leitura disso esse consiste em manipular os dados, ele vai até colocar, né, o que as pessoas, eu não vou dizer que costumavam, mas quando eu comecei a trabalhar com estatística, há mais de 10 anos atrás, era o que as pessoas faziam. E não eles ensinavam isso como sendo um padrão normal. Por exemplo, você colocava o box plot, e aí você pega os dados, o resultado que está fora daquele eixo, e você tira entendeu? Some com aquele dado e coloca lá que é não existente. A justificativa que se dava é que estava muito fora, então alguma coisa aconteceu, né? Se a gente pegar como exemplo, que era o que eu estava trabalhando com o eye tracker, que a pessoa distraiu, que a pessoa, entendeu? Não estava prestando atenção, então você tira. E era diferente de outras formas de tirar, que a gente lê em alguns trabalhos, que a pessoa antes pelo menos a gente acha que é antes, né? A pessoa fala assim, olha, todos os tempos de tanto menor que isso, maior que isso, a gente tirou, porque a gente acha que está muito fora do esperado. Então, isso está até escrito em artigos recentes até. Então, eu estou aqui falando que eu vi que ele falou isso, a gente vê que ele mostra, né, que isso daí realmente, você mudando o modo, né, de levantar assim, aquela coisa do P, né, dá efeito, dá números diferentes, né, vamos dizer assim, os números são diferentes. E que ele diz que quanto mais você mexe quanto mais você roda análises, maior a chance de você ter
esse erro, como é que ele fica? Mesmo aumenta a chance de erro tipo 1, ou seja, a rejeição da hipótese nula quando essa é verdadeira. Bom, então ele pega um pacote de dados que é do R, que está disponível, né, na internet, que tem 3.326 observações do tempo de reação de 22 participantes a 156 palavras complexas, né, compostas do dinamarquês, e eles têm diversas variáveis preditoras, como o sexo do participante, frequência das palavras, erro ou acerto na tentativa anterior, afixos das palavras complexas e frequência dos afixos, entre outras. Então, isso é o dado que está, o arquivo que está disponível. Aí, o que eles fizeram? Tinha 16 afixos que estavam sendo estudados. Então, quando você lê palavras com, né, esses 16 afixos, se você tem o tempo de reação é maior ou menor, tá? Então, eles usaram apenas 5 afixos, né, dos 16, para não ficar muito grande. E a questão de pesquisa hipotética, então, é que se esses afixos têm efeito sobre o tempo de reação na identificação das palavras. Aí, aqui, ele faz, né, o box plot, né, e coloca lá que o tempo de reação em escala logarítmica no eixo y em função de cada um dos 5 afixos no eixo x. Então, os triângulos dentro de cada caixa representam a média do tempo de reação para aquele afixo, uma vez que a linha central de cada caixa representa a mediana. Então, a gente vê que realmente os tempos são diferentes. E, ao que parece, realmente o primeiro, né, o tempo de reação é menor do que o segundo, aí o terceiro um pouquinho para baixo, ou mais ou menos igual, aí o quarto é mais, e o quinto também tem essa diferença. O que eu estava falando antes, por exemplo, quando em 2010 as pessoas falavam assim, ó, esse resultado aqui e esse aqui você pode tirar, porque eles estão fora, né, do padrão, vamos dizer assim. Então, ele vai chamar aqui esse tipo de... Aqui, podemos dizer que a média do tempo de reação cresce na ordem dos afixos, né? E que a média do tempo de reação, de fato, aumenta para cada afixo, conforme visualizado no gráfico. E que essa média pode variar, né? Entre o lig e o end. Aqui, ó. O lig e o end, que é o último. Então, a gente vai vendo que realmente aqui, ó, teve um aumento. Aqui tá, então, a média, né? Desvio padrão e standard erro padrão, é isso, né? Em português. Então, aqui, apesar de se tratar de números, média, mediana e desvio padrão ainda pode ser considerados análise qualitativa de dados. Tá? Então, ele coloca que esse tipo de levantamento ainda pode ser considerado qualitativo e não quantitativo. E que isso se dá porque, apesar de podermos constatar que o tempo de reação na identificação de palavras como afixo é 8 milissegundos maior do que com lig, né, não conseguimos inferir se esses 8 milissegundos, de fato, representam um maior tempo de processamento das palavras com ed, pois essa diferença pode ter acontecido ao acaso. Isto é, será que uma pesquisa com outros participantes não geraria um tempo de reação de palavras com ed igual ou até menor do que aquele com palavras, né, com lig? Então, apenas com análise descritiva não é possível responder essa pergunta. Durante todo o artigo, ele vai dizer que quando a gente faz um experimento, a gente tem o objetivo de poder generalizar o que está acontecendo na sua amostra
para toda a população que você está estudando. Então, é por isso que só essas análises descritivas, elas não permitem essa generalização. Para generalizar, né, ele coloca que o que geralmente se faz é um teste de hipótese, né, aqui o teste T, e que primeiro você vai dizer se. Então, aqui, ó, você compara as duas médias dos dois grupos, é o que o teste T faz, e informa, por meio do valor de P, a probabilidade de encontrarmos uma diferença de médias igual ou superior à encontrada caso os dois grupos fossem iguais, tá? Então, essa é a hipótese nula. Então, caso essa probabilidade seja muito pequena, abaixo de 5%, o pesquisador infere que as médias são significativamente diferentes, tá? Então, é uma coisa que a gente já viu, né, inclusive lá no grupo de estatística. Então, você faz um teste T para excluir a hipótese nula. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, professora, tudo bem? Oi de novo, Oi, né? tudo bom? Fala aí. É o seguinte, eu queria saber se você quer fazer toda a apresentação, a gente pergunta no final ou pode ir... Não, você pode perguntar, se eu vou saber responder, Tá. eu não sei, tudo porque bem. eu realmente não entendo nada. Eu estou fazendo aqui, eu tive simplesmente ler e repassar. Mas se eu vou saber responder, é mais para não do que para sim, mas pode perguntar. Não, tudo bem. É que você falou que quando você começou a trabalhar com estatística, né, esses valores que ficavam ali marcados como outliers no box plot, tirados, né? Isso também foi curioso para mim, porque ele fala mesmo no texto que a exclusão de dados quando não são oriundos de erro de medição, né? Ele aborda isso e é estranho para mim porque essa etapa, né, onde a gente faz a estatística descritiva, tem como dos pressupostos subsidiar o tratamento dos dados, né? Então, você pega, por exemplo, um grande banco de dados, se não tem um valor lá, você pode usar uma técnica para colocar um valor médio. Isso é válido para algumas condições, né? Isso é ensinado, inclusive. Você tem lá uma amostra muito grande e você não quer excluir aquele participante, por exemplo. E aí você pode utilizar um valor médio para colocar ali. É a parte de tratamento dos dados. Ficou meio confuso para mim também essa argumentação dele. E a ideia de usar o boxplot os cálculos que se usa na elaboração do boxplot é para justamente identificar esses outliers, né? Ficou meio obscuro para mim também. Então, eu estou assim, a minha percepção, o meu entendimento do texto é que ele quer vender o peixe do modelo misto. Pois é. Entendeu? Então, ele vai pôr defeito em tudo que vem sendo feito. Então, na verdade, eu acho que tem uma coisa que é o tópico central do texto, que é super válido, que eu acho que se refere bem a esse p-hacking, que seria a ideia de você pegar um banco de dados e testar vários modelos para ver em qual você acha um valor de p significativo. Beleza, isso está claro, né? Porque a natureza da pesquisa seria, você tem uma pergunta, você precisa pensar num desenho experimental que permita você chegar a algum ponto para responder essa pergunta, e então você vai buscar um modelo estatístico que permite você fazer essa análise. Então, se você tem 2 amostras, se você tem 3 grupos, se você vai fazer uma análise ao longo do tempo e comparar as médias ao longo do tempo, até aí é válido. Mas não ficou claro. O PREC está válido, tá claro para mim que seria você pegar um banco de dados e ficar aplicando vários testes, mudando o desenho original para encaixar num modelo estatístico e tentar achar um P. Mas esse lance do tratamento de excluir valores ficou meio obscuro. Até porque ele não exclui, ele coloca aqui os valores, né? Se a gente olhar esse boxplot, ele tem outliers só para cima. Então, seria essa uma amostra enviesada? Porque se só tem outlier para cima, você vê que a variação... Na verdade, é essa, entendeu? Por isso que eu falei, quando eu
comecei a trabalhar com o pessoal que é estatística, era isso que eles te falavam, entendeu? Com o pessoal de estatística mesmo. Tira isso, mexe aqui, né? Como você falou, é o tratamento dos dados antes de você rodar efetivamente assim, os dados, entendeu? Ver se tem efeito, aquela coisa toda, entendeu? Vem depois. Primeiro tem isso aí. Agora, isso aí é p-hacking? Eu acho que ele, pelo jeito que ele colocou, porque você está manipulando o dado. Mas se isso realmente é um problema, se não deixa de ser, eu também não sei. Agora, eu acho assim, o artigo é todo conduzido para mostrar que o ideal é fazer modelos mistos. Mas que então, né? Eu até acho que realmente é o melhor, mas não sei se é porque você tira os dados, entendeu? Se você tira os outliers. Tá? Agora, isso de você, só um minutinho, de você fazer testes até ter um P que seja significativo, isso tem duas origens. Primeiro, porque para você publicar é muito mais fácil. Isso é um problema que a gente tem, e então não adianta a gente falar que não, mas se você quer publicar, e publicar significa você conseguir verbas para bolsa e para experimento, essa coisa. Então, se você não tiver P insignificativo, você não consegue fazer. Então, é uma pressão muito grande. Segundo, ele não coloca desde o início por que esse teste, o tipo de teste é inadequado. Que eu acho que é mais assim, olha, esse teste é inadequado porque você, ele vai falar lá no fim, né? Porque você está colocando todos os seus dados são dos mesmos participantes. Então, você está desconsiderando a variação individual deles. Tá? Então, acho que isso é uma coisa que dá para entender. Olha, não é a melhor forma. Isso aqui ele tem um erro intrínseco, que ele não foi feito para isso. Tá? Então, a nova, ou mesmo a regressão que ele coloca aí no linear, não é feito para isso. Então, eu acho melhor do que do jeito que está aí. Mas, enfim, Felipe, você ia falar alguma coisa? Isso. É que eu e a Catarina, por exemplo, a gente está fazendo MQN, né? Estamos tendo contato com o professor Caetano, que ele manja de estatística e tal, né? Aí ele comentou sobre os outliers, e ele fala assim, que caso não seja um problema na coleta, né? Tipo, o participante dormiu, ou, sei lá, alguém chamou ele na casa dele, alguma coisa assim, ele recomenda a gente não tirar esse participante. Por quê? Porque na amostra, na população, na verdade, né? Pode ser que entre 1 a cada 20 pessoas aconteça esse score mais extremo, entendeu? Então, se a gente eliminar só por causa do valor ser um pouquinho mais alto, a gente está, talvez, cometendo um erro, né? Da estimação da população, compreende? Então, eu só acho que... Como é que você sabe, pelo dado, se a pessoa dormiu, piscou, né, no caso do rastreador ocular? Como é que você sabe? Exatamente. Então, você vai ver que vai ter esse outlier. Aí, a partir disso, na análise descritiva, né, você vai ver o dado da pessoa individualmente, vai ver, tem que fazer como é que fala? As observações em cada momento da coleta, né? Então, você vai ver o que aconteceu com aquele participante específico. Mas se você não sabe a natureza, se ele simplesmente demorou mais, então, recomenda não tirar o dado dele. Mas tem que analisar profundamente e não tirar só porque ele é um outlier, entendeu? Entendi. E de fato, até só para complementar e contribuir, né? Essa questão de tira outlier ou não tira e qual critério faz para tirar, isso até hoje é arbitrário, não existe uma regra, uma lei. Então tem gente que tira assim, por exemplo, na área da psicologia cognitiva, que não todo mundo, também depende do autor. O outlier, aí você tira a média do grupo. Se a pontuação dele individual estiver 2 desvios padrão acima da média do grupo, ele sai fora. Tem gente que sugere que seja assim. Tem gente que sugere que seja de outra maneira, nesse tratamento. E aí, por isso que tem muito artigo que tem o gráfico lindo. Mas é que, no fundo, se você pegasse tudo que é bruto ali, nunca sairia gráficos lindos. Porque sempre tem alguém que sai ali daquela linha e tal.
né? Então, o que a gente vê nos trabalhos publicados nunca são, de fato, a amostra inteira que o pesquisador, a pesquisadora coletou. Porque esses outliers, eles tiram, alguns até descrevem no método o que eles fizeram, outros não descrevem, tá? Então, e isso tem vários livros falando, o livro do Enfield, o livro que a gente usa lá, que é Estatística Sem Matemática, tem esses critérios, né? Se passar de 2 ou 3 desvios padrão da média do grupo, esse cara sai fora porque ele atrapalha os dados. E aí é isso que o Felipe falou que é para raciocinar, né? Será que ele atrapalha? Ou será que isso de fato a população é assim, né? Nem todo mundo vai estar entre o desvio padrão, certo? Alguns vão passar. Possível, né? Isso, e no fundo, na verdade, a gente faz isso, eu também já fiz, todo mundo faz aqui, né? É para deixar o dado bonitinho, o gráfico bonito, sem um ponto aberrante ali longe. Mas no fundo, esses pontos aberrantes, eles sempre vão aparecer. Eu lembro que quando eu trabalhei a primeira vez, eu percebi que quando você faz o box walk, por exemplo, a cada variante, você vai perceber que o número que do lado do ponto vem o número do participante, né? E que é sempre o mesmo, é sempre os mesmos, entendeu? Aí, se é uma característica dessas pessoas, né, então, de uma parte do grupo, ou se essa pessoa realmente foi aqui dormiu, ou qualquer outra coisa, como é que você vai saber? Porque eu tenho uma dúvida quanto a isso. Na verdade, o box plot ele vai apresentar uma medida de tendência central e medidas de dispersão de maneira gráfica e, de uma maneira geral, com mais bonito for o box plot na nossa ideia, né, de ideal, mais próximo de uma distribuição normal. Então, você aleatoriamente pode estar medindo cabeças e pegar alguém cabeçudo, que é natural, existem, e aí esse cara pode estar perto de você pelo acaso. Não é isso? E isso representa a população também. Então, se você tem esse box plot e tem os outliers, nesse caso aí ficou estranho para mim mesmo, porque a visualização, você vê que os outliers estão para uma direção específica, então parece uma amostra que tem algum viés, né? Não sei, porque se é aleatório tinha que ser para os dois lados, é igual um funil plot. Se você tem uma simetria de valores embaixo, tem alguma coisa enviesada, e aí você tem um box plot que tem outlier só numa direção. Então, tipo, né? Enfim, a gente não está analisando, a gente saiu um pouquinho da análise do artigo e está tentando encontrar não, eu acho que... uma contradição. Então, na verdade, a gente está tentando entender por que ele falou isso. Uhum. Porque a nossa experiência, a prática, né, ela não é exatamente assim, como o Felipe colocou, não é bem assim. Então, essa é a dúvida que causa na leitura. Uhum. Depois, deixa eu continuar aqui. Depois o teste T, ele vai falar aqui, apesar de categórico, deixa eu ver aqui. Apesar de categórico e arbitrário, esse limite de 5% é amplamente aceito na linguística, né, como em outras áreas também, bem como em outras áreas das ciências sociais. Mas acho que não é só as ciências sociais. Na área de psicologia, vocês trabalham com 0,5 ou não, usa também. Algum estudo ou outro, porque dá para fazer isso sim, que você consegue tirar para a sua amostra qual é o P ideal. Então é bem individual, dá para fazer isso, mas muitos não fazem isso. Muitos usam os 5%, né? Mas tem como você fazer um cálculo e falar, para esse estudo, o P tem que ser, por exemplo, de farmacologia, eles já fazem isso. Falar. Farmácia, né? Farmacologia, eles fazem um cálculo de um P diferente, que é muito mais baixo que 5%, e aí eles fazem, agora o nosso P é esse aqui. Se tiver abaixo desse valor, beleza, a gente viu que tem diferença mesmo e não foi por acaso. Mas a ciência... psicologia cognitiva, a medicina usa muito também, é o famoso 0,5. Isso é famoso, usado de forma indiscriminada, no fundo, né? Sim, eu ia falar. Ele fala aqui nas ciências sociais, mas tem muita gente que usa isso. Professor, né? Eu acho que aí o Wander vai poder me ajudar melhor. Aqui na nota de rodapé, quando ele está falando do teste de hipótese 2, que ele coloca tempo de reação raramente segue uma distribuição normal, por nenhum valor ser 0 ou inferior a 0. Não é da minha expertise, eu não sei como eu nunca fiz um teste de distribuição numa amostra dessa para saber, mas esse argumento por nenhum valor ser igual a 0 ou inferior
é meio estranho, né? Porque uma distribuição normal não necessariamente precisa ter um valor negativo, né? Igual eu falei, tipo, o tamanho do crânio. Você pode ter distribuição normal. Poucas pessoas com uma cabeça muito pequena, a maioria numa média, e algumas poucas pessoas com uma cabeça muito grande. Não tem um valor inferior a 0. Eu acredito que ele está se referindo à distribuição normal padrão, nesse caso, que seria com média em 0. Então, pode ter outras que são distribuições normais, só que são adequadas aos dados, que não é a normal padrão, e sim uma aproximação à curva normal que é considerada, não a curva normal padrão matemática. O que a Catarina está falando, acho que é o Z-score, por exemplo, né? O Z-score, a média é 0, e aí tem 1 menos 1. 1 positivo é um desvio padrão, menos 1 é menos um desvio padrão. Aí tem valores negativos, né? Que é isso que ela falou do normal padrão, que é onde é tirado, por exemplo, o Z-score. Entendi, mas vocês já mediram velocidade de reação? Porque, assim, por uma questão lógica, podem ter pessoas um pouco mais lentas, a maioria tem uma média intermediária e algumas pessoas são muito rápidas. Então, tipo, por lógica, o tempo de reação... mas é que só, no tempo de reação nunca vai bater mesmo do 0, porque parte do 0, né? Então não tem como a pessoa fazer menos 1 segundo, tipo, menos 1 milissegundo, né? Isso é impossível a pessoa fazer. Eu entendi, a gente está discutindo numa esfera lógica. Não tem como uma pessoa ter 0 de circunferência de crânio, entende o que eu tô falando? E aí é uma distribuição normal também. Entende? Então, se eu medir a velocidade, ela vai chegando mais pessoas numa média e poucas pessoas muito lentas, mais pessoas numa média e poucas pessoas muito rápidas, entende? Tipo, é uma curiosidade minha, não sei mesmo. Murilo, mas pela lógica não faz sentido, entende? É que em relação ao tempo de reação, ele é variável específica, entendeu? Cada variável ela tem um comportamento diferente que pode ter ou não uma distribuição normal. Por que o tempo de reação ele não chega a uma distribuição normal? Porque geralmente a gente pontua entre menos de 1 segundo, né, tipo 900 milissegundos, e mais ou menos 2, 3 segundos. Quer dizer que raramente, só que a pessoa dormir mesmo, ela vai fazer tipo 4 segundos a mais, entendeu? Então vai ficar muito concentrado os dados entre 0 e 1,5, por exemplo, entendeu? Mais específico do tempo de reação. Bom, aqui então, continuando, aqui, ó, de forma que um psicolinguística pode olhar para o aumento no tempo de reação entre palavras com os afixos ed e bar e se perguntar se essa diferença de 52 milissegundos é estatisticamente significativa ou não. Conduzido um teste T de 2 amostras não pareado, ele conclui, pelo pequeno valor de P apresentado no output, né? Então aí o P igual a 0,01, que esses dois afixos geram tempo de reação significativamente diferentes, ou que a diferença entre os dois grupos se deve ao tipo, por causa da diferença dos afixos. Tá? Então, isso é a probabilidade de se encontrar uma diferença de 52 milissegundos ou mais, caso não haja diferença real de tempos de reação entre os dois afixos, é de apenas 1,3%, abaixo do limite de 5% pré-estabelecido e aceito pela comunidade. Então, ele diz que aqui é uma questão de probabilidade, né, que apenas de 1,3% isso vai estar, é isso? Então, caso não haja diferença real de tempos, então que os tempos não são iguais e não diferentes, é apenas de 1,3%, né, que fica abaixo dos 5%. Então, com essa lógica, você desconsidera a hipótese nula. E aí, ele vai falar do bi ou do unicaudal. Então, o resultado de um teste unicaudal sempre gera um valor de P que corresponde à metade daquele para o teste bicaudal. Então, neste caso, o teste unicaudal geraria um valor de P de 0,006, metade do apresentado.
Isso mostra como o valor de P é sensível às assunções prévias do pesquisador. No caso dessa decisão por um teste unicaudal, reduzindo o valor de P para a sua metade. A vantagem do teste T unicaudal sobre o bicaudal é que esse teste de uma cauda amplia a região de rejeição, tornando mais fácil rejeitar a hipótese nula. É um teste mais robusto. E isso, gente, eu achei pesquisando, isso não está no artigo. Né? Por que ele usa esse teste à metade? Por que ele acha que é importante, quando você tem o valor, né, do T, você fazer bicaudal, você fazer unicaudal, para ver se você consegue a metade? Eu não lembro, a gente estudou isso quando a gente viu o teste T, unicaudal e bicaudal? A gente falou um pouco disso, sim. Normalmente unicaudal, pelo menos estava no livro que a gente estudou, unicaudal você já sabe para onde vai o efeito. Então, vai o placebo, para quem fez exercício físico, um exemplo, né? Aí você já sabe da literatura tal, que aquele efeito vai ser positivo no do exercício físico e não no placebo. O bicaudal, normalmente no livro falava que é quando você não sabe para onde vai o efeito. Vai para o placebo ou vai para o grupo do exercício físico. Quando você não sabe, normalmente é bi. Uma coisa que só que eu tenho visto no trabalho aqui, eu não achei, pode ser que esteja, e eu não achei, eu vou... Se alguém leu, pessoas leram aqui, eu não li todo, total, né, o trabalho, aí vão me corrigir. Porque, assim, pelo que eu entendi, são várias medidas de uma mesma pessoa, certo? Que é o Lig, Ed, Bar, uma mesma pessoa passa por condições diferentes, é isso? Isso, ela lê várias palavras, é uma lista de palavras, tá. Exatamente. Porque eu fiquei imaginando assim, teste T. Para mim, o teste T aqui mais ideal é o de medidas repetidas, né? Porque é a mesma pessoa variando no tempo, com condições diferentes. Ele usou um teste T, tipo um grupo versus o outro. Aí eu não sei o quanto isso é lógico, sabe? Porque para mim o lógico era fazer medidas repetidas, né? Porque tipo eu fazendo 5 vezes a tarefa variando a palavra. Então é eu comigo mesmo essa comparação. Eu acho que é isso mesmo que ele quer mostrar, entendeu, Wanda? Ele quer mostrar tipo, os limites de cada um dos testes. Mas ele usa aqui, Felipe, teste T de medidas repetidas ou ele está usando o tradicional, que é um grupo versus o outro? Eu acho que ele usa o tradicional. Ele não fala nenhuma deles. Eu não lembro. Ele fala... O que acontece aqui, é que ele faz o seguinte: ele pega esses afixos todos e para testar com esse modelo de teste T, ele desconsidera alguns dados, entendeu? Ele recorta, ele pega o banco de dados e faz um recorte específico de 2 variáveis e compara elas, então tipo tá correto o que ele fez, entendeu? Aí depois, lá para frente, ele vai falar que se o desenho corresponde a essa análise, é válido. Mas que se ele pegar um banco de dados com todas, mas desconsiderar alguma, aí é o P-Hacking que ele está falando. Entendeu, mano? Não, entendi, mas é que assim, por mais que ele pegue o banco de dados e escolha o que ele quiser, vamos supor que ele escolher só, vamos supor aqui, ele escolheu, vamos ver aqui no gráfico, o Lig e o End, que foi até uma... ele pega e quer comparar o Lig e o End. Mas quem fez o Lig fez o End também. Não são grupos diferentes. Para mim, por isso que na minha cabeça, o teste T tradicional aqui não é o mais adequado. Porque eu estou comparando a mesma pessoa fazendo o Lig e a mesma pessoa fazendo o End. Então, mas ele vai depois colocar essa questão como vantagem dos modelos mistos. Né? Lá na página 13, ele vai colocar assim, os modelos mencionados até o momento trabalham com o pressuposto de independência dos dados coletados, o que raramente é o caso em coletas de dados linguísticos, uma vez que geralmente contamos com o mesmo participante para coletar várias observações e repetimos os itens utilizados para a coleta. Tá? Então, ele vai dizer que o modelo de efeitos mistos, ele leva em consideração isso, mas que os demais não levam. Mas pelo que o Wander está colocando, existe como você usar um teste T que leve isso em consideração. E a ANOVA também. Isso mesmo, professora. Tem tanto o teste T, a ANOVA, tem o GLM, tem o GE, quer dizer, tem vários testes que você mede a mesma pessoa vários momentos diferentes, ou em cada condição.
agora é o league, agora é o end. Mas é a pessoa nas duas condições que eu quero comparar se tem diferença, né? Quando o afixo é o league ou end. Então, é que assim, ele vai por outra via, mas é só colocar aqui, acho que na verdade nem crítica é só acrescentar que seria legal da gente fazer, se a gente tivesse esse banco desse estudo. Mas também, acho que ele tem disponível sim. Porque aí a gente poderia um dia, até no grupo de estatística de sexta de manhã, pegar esse banco, fazer com esses testes de medidas repetidas, que para mim é o ideal para esse banco de dados, e aí a gente poderia ver a diferença que dá, tanto para esses testes que ele está fazendo, o teste T e a nova, como até o do modelo misto, e a gente vê a diferença que dá, sabe? Acho que seria legal um dia a gente fazer isso. Eu acho, porque para mim ele não entra nesse... por isso que eu falo, é muito forçado para vender alguma coisa, entendeu? Ele é como se não existisse mais nada, o que não é verdade. E pode ser que realmente dê problema mesmo assim. Isso a gente não, sem ter feito os demais testes, como o Wander colocou, a gente não tem como saber. Mas não ter usado o teste correto, me parece que é uma forçada de barra. Sei lá. Wander, quando você fala teste T tradicional, você quer dizer não pareado? Então, com grupos diferentes, né? Porque o TFT foi criado para isso, né? Eu tenho o grupo A. E o grupo A, os participantes do grupo A não participam do grupo B. Aqui já não é assim. Porque quem fez o League vai fazer o End. Então, eu estou falando da mesma pessoa. Então, por isso que o TFT tradicional aqui não é indicado mesmo. Para esse tipo de estudo, não é indicado. Porque se fosse assim, eu peguei um grupo que fez League. São 10 pessoas. Aí eu peguei outras 10 pessoas que fizeram end. E é legal comparar. Aí o teste T tradicional entra bonito nisso. Mas se é a mesma pessoa, é meio óbvio que não vai dar certo, sabe? Então, mas isso não seria não pareado? Então, esse é o não pareado que ele usou, parece, né? E o pareado que deveria ser usado. Ele fez não pareado, tá aqui no texto. Então, o não pareado tá... Mas é meio óbvio que tá errado. Assim, óbvio para quem já estudou e tal, mas é óbvio que isso não daria nunca certo. Tipo, se ele tá mostrando que não deve fazer assim, então ele tá de parabéns. Se ele fala, não faça isso mesmo porque isso tá errado. Mas se ele só quer testar e falar, olha, viu como não dá errado? Eu tenho que nem a professora fala, tem que fazer esse outro modelinho, que esse modelinho dá certo. Ele poderia ter feito vários modelos pareados, a nova, teste T, GLM, GE, e aí falar, olha, mesmo esses modelos que são feitos para isso, o cálculo é outro, não são bons. Vamos fazer o modelo misto. Só que ele pulou vários desses testes mais adequados e foi para um que ele quis mostrar. Essa é a minha ideia aqui. Não sei se quem concorda, o Felipe, eu não sei se o Felipe concorda também. Não, eu concordo plenamente, né, Wander? Porque quando a pessoa é exposta por dois estímulos, né, um está viesando o outro, entre aspas, né? Então, tem uma interferência do participante em si que tem que ser levada em consideração. O teste T pareado leva, mas o independente não. Então, eu isso acho mesmo, com que ele certeza. nem discute isso. Existe dois, um para isso, um para aquilo. Então, eu acho que fica muito forçado. Porque não só é forçado, como é assim, acaba sendo um artigo com viés muito grande. Você não pode pedir para uma pessoa que está aprendendo estatística para ler isso aqui, porque entendeu? Tem coisas aqui que são inverdades, né? Como essa questão de pareado e não pareado. Mas é só quem entende mesmo. Então, mas aprende errado. Aprende errado, porque ele está falando, teste T não dá certo. Mas espera aí, tem mais de um tipo de teste T. Será que você está fazendo, você pegou aqui um que não é para ser feito? Não, isso que eu ia falar, professora. É óbvio que não ia dar certo, sabe? É óbvio. Aí, se ele colocasse assim, viu, gente, isso aqui não deve ser feito. Ele ensinasse que isso está errado, é uma coisa. Agora ele só tá falando que, não fica tão bonito, vamos fazer outro para ver se fica melhor. Aí tá errado a via que ele tá levando, mas se ele mostrasse, não pode ser feito com isso. Esse teste não é para esse banco. Então, e aí ele tem que tirar 10 se ele falasse isso, mas ele parece que ele não fala dessa forma. Não, o que ele vai falar é que assim, no teste T você dá que entendeu? Que houve efeito, né? As médias são diferentes, mas que no ANOVA vai dar que não. Então, você tem o que ele fala, você pode escolher qual que você vai publicar, o T ou a ANOVA. É isso que ele
coloca. Então, a nova vai valer a pena também aqui, de novo, se for de medida repetida, né? Porque se ele faz uma nova pensando 3 grupos, como se assim, ó, como se ele fizesse assim, ó. O League é um grupo, o End é um grupo, o Bar é um grupo, o Air é um grupo, tal. Se ele faz a nova normal, achando isso, é como se cada um desses 5 afixos aqui fosse pessoas diferentes. Mas no que nós sabemos são pessoas iguais. A mesma pessoa fez as 5 condições, né? Então aí, de novo, teria que ser a nova de medidas repetidas. Então, porque é o que a gente aprende, né? Principalmente porque, como ele falou, na linguística, ou na psicolinguística, que seja, é normal você usar os mesmos participantes para várias tarefas diferentes. Então, praticamente, você só vai usar um tipo, não vai usar o outro, entendeu? É difícil você ter grupos separados. Um grupo fez uma coisa, outro grupo fez outra. É porque aqui ele está relacionando os afixos como se fosse grupo, entendeu? Na nova também, pelo visto, que eu estou vendo aqui. Isso, entendeu? Aqui, ó. Quando ele fala. Na nova, ele fala assim, ó. No caso dos dados que estamos utilizando, o pesquisador poderia ter o interesse de saber se há pelo menos uma diferença significativa entre as médias do tempo de reação dos 5 afixos. Então, pelo visto, ele usou os afixos como fossem grupos mesmo, né? E ele vai falar aqui no último parágrafo da página 8, né, que para saber para saber entre quais pares há uma diferença significativa, ou seja, se é entre os pares Ed bar, End bar, e aí ele fala ainda do teste pareado, o post-hoc, e ele vai escolher um tipo. Então, ele nem fala que a nova existe 2 tipos, e isso qualquer manual de introdução à estatística vai trazer, qualquer manual. Então, de novo, eu achei que foi uma forçada de barra, né? Eu acho que ele faz uma coisa bem resumidinha, porque, na verdade, no comecinho do teste de hipótese, ele fala assim, ó, um dos primeiros testes de hipóteses aprendidos é o teste T, que compara 2 médias. Aí ele fala de 2 grupos, de um mesmo grupo em momentos diferentes, ou de um grupo em relação a um valor pré-determinado. Ele não colocou aqui que é o de medidas repetidas ou de amostras independentes, mas aqui ele está dizendo que os tipos de teste de hipótese, teste T que tem. São 3 tipos diferentes, na verdade, assim, usados em situações diferentes, e aí você tem que escolher qual que é o certo para cada uma dessas situações. E aí ele fala que nessa situação ele escolheu o não pareado porque ele está usando, como se está comparando 2 grupos separados, não é o mesmo grupo, né? Porque mas esse é o problema. Porque só, eu acho só assim, ó. Se fossem grupos diferentes, as 10 pessoas que fizeram o League fossem as 10 pessoas diferentes que fizeram o End, tenho 20 pessoas então, comparei 10 com 10, ele usar o que ele fez aqui é perfeito, porque o TST foi feito para isso. Agora, se ele usa 20 pessoas no League e as mesmas 20 pessoas para o End, ele teria que usar esse, ó, de um mesmo grupo em momentos diferentes, que é o TST pareado. A conta por trás é outra, né? Não é só a nomenclatura, né? O cálculo que está por trás é diferente. É que pelo menos assim, eu não sei, acho que aí quem entende mais que eu pode falar, mas pelo menos quando eu fui fazer eu fui pesquisar o TST para fazer análise dos meus dados, o que eu vi assim, que mesmo que eu queira usar o mesmo conjunto de alunos para fazer a comparação, eu tenho que comparar em relação à mesma, como esse grupo de alunos progride no tempo em relação à mesma variável. Eu não posso pesquisar uma variável diferente, ainda que seja o mesmo conjunto de alunos, entendeu? Então, isso se eu quiser fazer eu acho que tem essa questão de você pegar o mesmo grupo, a mesma amostra, para poder usar o pareado. Então, não sei, acho que aí quem entende mais pode falar melhor do que eu, mas pelo menos eu entendi isso, porque se eu fizesse o pareado para pegar, por exemplo, a mesma sala, os mesmos alunos, mas comparar, por exemplo, a escrita de palavra e de pseudopalavra, estaria errado.
Não, perfeito. O que você tem que medir é assim, a mesma variável, isso que você falou, em momentos diferentes. Vamos pensar pré e pós, né? Então, pré antes da intervenção, pós antes, né? Pós depois da intervenção. Mas se é palavra, eu tenho que medir palavra pré para palavra pós. Se é pseudo-palavra pré, pseudo-palavra pós. Beleza, isso eu concordo, é perfeito. Mas eu não posso usar aqui o teste T tradicional se é o mesmo as pessoas que estão no pré e no pós. Aí eu não posso, porque tá errado. Porque eu tô mostrando para o teste que eu estou comparando grupos diferentes. São crianças de um lado, crianças do outro. E, na verdade, eu estou medindo pré e pós. Ou seja, a mesma pessoa passando de um momento para o outro. Então, o problema é, o teste vai rodar, mas está errado. Porque o que o teste vai entender, o pré é um grupo, tem 20 pessoas. O pós é outro grupo, tem outras 20 pessoas. Essas pessoas não são iguais. O teste T tradicional entende assim. E se for desse caminho, aí a gente já está vendo para onde está indo. Está errado, né? Então, mas o P é significativo. É isso que, no fim, né? Então, por isso que seria legal, se a gente fizesse o teste T pareado, pode ser que dê a mesma coisa, só que o teste T pareado, ele foi feito para esse tipo de cálculo, é só isso, eu acho, sabe? A gente saber qual teste conta a história do nosso estudo. Não é qualquer teste, né? Qualquer teste conta a minha história, não. Tem um teste específico ou alguns testes específicos que contam a história do estudo que você fez. Mas, Wander, agora eu fiquei com uma dúvida. Ele não fez várias coletas, ele fez uma coleta. Aí ele comparou os afixos um contra o outro. Então, mas é a mesma pessoa, cara. Então, por mais que... Como ele fez assim, primeiro ligue, depois... Então, assim, existe... Por mais que é curto, existe um tempo. É repetido. Você mudou só a variável, mas é a mesma pessoa. Tá? Porque como que o grupo... Como que o teste T está entendendo ele? O que ele jogou para o teste T fazer? Beleza. Ele está comparando ligue e end. Mas quem fez ligue é diferente de quem fez end. O teste T entende isso. No fundo, é a mesma pessoa que fez o ligue e o end. É a mesma pessoa. Então, por isso que tem que ser medidas repetidas. Isso já aconteceu no trabalho da Marina também, né? Que eu estou de analisar. O que acontece? Ela analisou 4 condições para o mesmo participante, né? Então, foi condição com homógrafo, sem homógrafo, relacionado, não relacionado. Ela usou medida repetida com 4 níveis, entendeu? Então, eram os mesmos participantes, comparado ele mesmo em 4 desempenhos diferentes, entendeu? Porque o legal da medida repetida, eu já vou deixar para a professora continuar, só para eu não me estender. O legal da medida repetida é isso, que aí ele vai poder falar, olha, no end, as mesmas pessoas demoram mais para falar, pronunciar, fazer o trabalho, a atividade, do que quando é ligue. A mesma pessoa. Então a gente compara que o end tem uma carga maior, a pessoa precisa processar a informação de uma maneira mais complexa, a pessoa demora mais para pronunciar, aí ele vai na literatura para querer tentar respaldar esse efeito. Mas aí você está comparando a mesma pessoa com variáveis diferentes e mostrar que uma tem uma carga cognitiva maior que a outra, um exemplo, né? Agora, quando ele faz assim, ele vai falar, não, um grupo foi melhor que o outro. Só que o grupo é a mesma pessoa, entendeu? Por isso que não faz sentido mesmo. Pronto, professora, agora... Não, eu vou lá, vamos lá. Então, depois aqui ele vai falar da nova, né? Então, no próximo passo... No levantamento de dados estatísticos, há a condução de uma análise de variância para se comparar as médias de mais de 2 grupos. Tá? Então, no caso dos dados que estamos utilizando, um pesquisador poderia ter o interesse de saber se há pelo menos uma diferença significativa entre as médias do tempo de reação dos 5 afixos. E, caso haja, investigar quais pares de afixos apresentam diferenças estatisticamente significativas. Então, no que ele está dizendo, lá você teria que fazer um teste T um par, entendeu? Então, você vai fazer o bar com end, depois o bar com ed, você vai mudando. Agora, a nova, ela faz tudo de uma vez, né? Então, você coloca os seus dados, né? E aí, você tem um P baixo, o pesquisador rejeita a hipótese nula, tá? Que os afixos não geram tempos de reação diferentes, né? Então, que geram, e infere que há diferença em pelo menos um dos pares. Mais especificamente, o valor de P em questão é de, olha aqui que pequenininho, muito abaixo do limite de 0,05, tá? Então, ele não coloca que vai usar medidas repetidas, nem que existe 2 tipos. E por que você é obrigado
a usar o tipo certo. Mas ele vai usar essa argumentação no modelos mistos. Entendeu? Essa argumentação é que ele começa modelos mistos, mas ele ignora isso nos demais. Aí, aqui. Então, ele faz um teste de post-hoc, quando se usa o valor de 5% como limite para se inferir diferença significativa, e conduzimos 10 testes com os mesmos dados, há uma probabilidade de 40% de encontrarmos pelo menos um falso positivo. Então, o que ele diz? Quando você faz post-hoc, você faz vários cálculos. Então, cada 10 testes, né, com os mesmos dados, então tem uma probabilidade de 40%, gente, que é bem alta, é quase a metade, de encontrarmos pelo menos um falso positivo. Por isso, nas múltiplas testagens pareadas post-hoc, comumente conduzimos após uma nova. É feito um ajuste no valor de P, deixando o limite de rejeição da hipótese nula mais rígido. Então, aí, em vez de 0,5, ele cai para 0,5. Tá? É 0,05. E aí ele vai mostrar que o Ed bar aí ele não dá significativo, aí quando está essa setinha vermelha. Então, você fazendo esse post-hoc, você vai ter que os tempos são iguais, não se trata de tempos diferentes. Mas, de novo, ele está considerando que ele está trabalhando apenas o item, ele não está levando em consideração que as mesmas pessoas responderam todos os itens. Professora, só para acrescentar isso que você falou, a questão-chave é assim, que é colocada nos programas estatísticos, né? Se o teste, ou se o seu desenho de pesquisa é between ou ifin. Se é between, então aí você está fazendo assim, você está fazendo um e o outro. Então, aí, quando é between, você vai fazer o teste T tradicional. Agora, quando é ifin, o ifin, que é dentro, é a mesma pessoa variando a condição, porque qual é a condição aqui? Uma hora é end, uma hora é bar, uma hora é o where, uma hora é o lig. Essas são as condições diferentes. A ideia era saber dessas condições, qual que é a condição que a pessoa tem um prejuízo maior, ou ela leva um tempo maior. Então, esse é um teste tipo ifin. E para ser o ifin, de novo, é só rebatendo aí, que caberia aí o teste de medidas repetidas. Então, exatamente. Aí pode ser que tenha o mesmo problema, pode ser que o resultado seja diferente do T. A gente não sabe, a gente não fez. Mas, de qualquer jeito, aqui, o que ele fez não é o correto. Entendeu? Independente de se vai dar a mesma coisa ou não. Entendeu? Porque o que ele vai dizer aqui, no teste T, a diferença entre Ed bar é significativa e aqui não é. Então, se você é um pesquisador que não é muito sério, você pode escolher qual dos dois você vai publicar. Essa argumentação que ele está querendo levantar, né? Mas o problema é que ele não usou o que devia ter usado. Pode ser que, se ele tivesse usado, desse a mesma coisa, entendeu? Que um dá significativo, o outro não. Mas do jeito que está aqui, não é isso. Eu não consegui sentir que ele queria dizer que os dois são iguais. Eu senti que ele faz uma progressão mesmo de cada teste. Então, ele mostra lá a estatística descritiva, mostra as limitações dela. Aí o teste T mostra a limitação. A nova, a mesma coisa, né? E a nova, ele traz um recurso a mais que o teste T não tem, né? Porque o teste T, você compara 2 a 2. Uhum. A nova, você compara tudo com tudo. Depois, no post-hoc, você faz vários testes T, só que ele tem o P corrigido do teste T, que leva em consideração a variância de toda a amostra e não só do par a par, entendeu? Então, tem esse plus que a nova tem, né? Não, com certeza. Mas o que ele, na verdade, quer dizer é que se você apresentar o dado do teste T, você vai apresentar como significativo, entendeu? Então, se você queria provar que o ED e o BAR têm tempos de leitura, né, tempo de reação diferente, você consegue. Então, você pode escolher qual você vai publicar, entendeu? E aí, geralmente... Ele está criticando, na verdade, né? Ele critica essa prática. Porque se rodar o teste T, dá o significante, a nova não, você vai optar pelo T, para dar significante, você hackear esse P que ele está falando, entendeu? Isso mesmo, é isso que ele está falando, entendeu? O argumento dele é esse.
E o que a minha interpretação é que, olha, pode ser que seja, mas você usou os testes equivocadamente. Então, não dá para dizer, né, se isso realmente aconteceria. E isso não invalida que ele ache que essa questão do, como é que chama? Valorismo, efeitos mistos, seja melhor. Tá? Eu acho que é melhor, mas não é por essa questão que, entendeu? Esse número aqui, você pode conseguir um número aleatoriamente. Bom, aqui, aí, ó, qual está certo? São diversas e antigas as críticas à ênfase cega ao valor de P. Começamos destacando que o valor de P representa apenas a probabilidade de se encontrar dados tão ou mais extremos, caso a hipótese nula, até aqui, de que não há diferença entre grupos, seja verdadeira. Ele não diz nada sobre a probabilidade da hipótese alternativa, até aqui, ser verdadeira. Tampouco nos informa sobre o tamanho do efeito, né? Então, isso aí é meu. Né? Ele não informa o tamanho do efeito, é possível, embora não apareça aqui quando você faz, eu não sei no R, mas quando você faz no SPSS, realmente não sai o tamanho do efeito, você tem que fazer, até eu vi o Wander fazer isso várias vezes. Então, mas não significa que você não possa ter tamanho de efeito. Você pode calcular, mesmo usando a nova. Estou errada, gente? Ou é isso mesmo? Hoje em dia tem que ter tamanho de efeito, entendeu? Então a gente tem que ter mas isso no nosso artigo. Eu acho que, pelo menos no SPSS, até onde eu sei, ele não traz aquilo automaticamente. Isso, até é uma crítica daquele... Agora esqueci o nome do pesquisador holandês lá. Leikens, isso. Ele critica, né, o SPSS, porque você faz a nova... Não, a nova não. Você faz um teste T, pelo menos a versão que eu tinha lá, 21, a que eu tenho. Ele te dá o teste T, ele te dá o significativo ou não, o P, mas ele não te dá nada de tamanho de efeito. Lógico, o Jasper, já movi, esses softwares um pouquinho mais modernos, eles já dão, mas o SPSS não dá. E aí dá para fazer na mão, né? Mas isso que o Felipe falou assim, meio que... Se você quer comparar uma intervenção, quer comparar se grupos se diferem, grupo de uma escola particular e o grupo de uma escola pública, não sei o quê, esse tamanho de efeito tem que ter, porque, de fato, ele que vai mostrar o quão diferentes são esses grupos, não é o P, né? O P só vai te mostrar o quanto a hipótese nula é verdadeira. Se ela é muito, se você pode dar uma... como que é? Se você pode recusar ou você vai ter que aceitar. Mas é só isso que ela diz para você. Aí o tamanho de efeito vai te dizer, olha, o grupo da escola tal tem um efeito muito maior do que o grupo da escola X. Né? E aí sim você vai ver essa diferença. O P não te diz a diferença, só te diz são diferentes ou não, né? Uhum. Bom, aí ele coloca que, além disso, o uso do valor de P impõe uma decisão binária e categórica. Então, você tem que rejeitar, né, a hipótese nula se o P for maior que 0,05 e não rejeitar se o P for menor que 0,05. Então, ao contrário. É menor que 0,5, você rejeita, não é isso? E isso. Não rejeita, ao contrário. Então, aqui, não leva em conta variâncias e gradiências. A gente vê isso, inclusive tem aquela coisa que a gente vê em muitos trabalhos, que dá, por exemplo, P igual a 0,6. Aí o cara fala que é marginalmente significativo. Que, assim, não sei se isso tem algum amparo teórico, mas a gente vê isso escrito, né, em artigos. Então, por fim, a ênfase no valor de P para tomadas de decisão inferenciais sobre o efeito de variáveis advindo em grande parte do que ele chama de publication bias, né, é que hipervaloriza estudos com resultados estatisticamente significativos, com base, sobretudo, no valor de P, e que pode levar a mal conduta, conhecida como p-hacking, quando os dados ou as análises são manipuladas a fim de se chegar a um valor de P baixo. Então, isso que a gente falou no começo, né, que a motivação, geralmente, disso
é você ter um valor de P baixo que você consiga publicar, né? Porque parece que não é o estudo em si que importa, e sim o fato do P ser significativo, né? E às vezes o fato de não ser é tão importante quanto o fato de ser. Então, aqui, isso pode envolver desde a retirada de dados que estejam mais nas extremidades aí, da distribuição, mesmo não sendo erros de medição, até manipulações mais drásticas dos dados ou dos parâmetros das análises estatísticas. Professora, uma sugestão que eu fui vendo assim, e acho que é, por exemplo, né? Tem gente que coloca isso, P.06, um efeito marginal. E aí tem gente que coloca assim, eu acho que é mais elegante colocar assim, ó. Olha, talvez, né? Se a gente aumentasse a amostra, talvez, aí sempre o talvez, né? Talvez encontraríamos um efeito nessa variável que deu P.06, tá? Então, isso fica como uma sugestão, quando dá para escrever isso no artigo, né? Que talvez aumentando o número, o N daquele grupo, talvez possa ser que aí a gente conseguisse encontrar um efeito, não aceitar a hipótese nula, e sim recusá-la, né? Porque chegou perto ali, é o que tende, assim, a reflexão que eu hoje, quando eu vejo 0,6, 0,7, uma reflexão que eu vejo é isso. Talvez, né, aumentando o tamanho da amostra, e esse valor abaixe. Mas não tem uma fórmula que a gente viu, que você pode calcular qual é a sua amostra ideal? Isso, tem até programas, né, o Gpower e tal, que faz o cálculo de amostra, né? Então você pode até comparar, falar, fazendo um cálculo de amostra aqui, na verdade, o que eu usei e o que o cálculo de amostra me mostrou, vamos supor, faltou 30, e eu não consegui esses 30. Talvez, se eu conseguisse esses 30, eu conseguiria ver um efeito nessa variável. Exatamente, mas aí é outra questão que você tem que levantar, né? Que não é simplesmente você manipular o dado, mas você colocar essa questão, né, do tamanho do seu N, né, que pode gerar problemas. Tem que deixar claro todas as limitações que o seu teste tem, né? Tanto da parte matemática, quanto da parte de você não ter conseguido atingir o seu N ideal, né? Mas sobre essa parte do marginalmente significante, o próprio Altair, ele recomenda não escrever isso. Ele fala que não deu significante e você cita suas limitações. Não, com certeza, mas estou falando que isso existe na literatura, entendeu? Que é estranho, porque o que quer dizer marginalmente? Entendeu? Não tem teoria que embasa isso. É a parte do viés de publicação, né? A gente quer que seja significativo, a gente fala marginalmente, entendeu? A gente faz isso. Então, tudo isso. Então, você faz isso para tentar, entendeu? Motivar a pessoa. Né? Para motivar, né, a pessoa a querer publicar o seu artigo. Mas não que isso realmente existe em algum lugar. Depois aqui, aí ele vai falar sobre o modelo de regressão. Então, que os modelos de regressão são uma opção mais robusta em relação a testes de hipótese, por colocarem a ênfase no tamanho do efeito e por permitirem a elaboração de modelos mais complexos que incorporam diversas variáveis preditoras, né, e suas possíveis interações, até mesmo a natureza aleatória de algumas delas. Então, aqui, ó. Então, o que tem de diferente a regressão linear, né? É um modelo de regressão simples que contém apenas uma variável preditora, buscando explicar e prever uma variável de resposta contínua. Ou seja, um modelo fundamentalmente equivalente à nova discutido acima. Mas um modelo de regressão deve verificar uma relação entre variáveis preditoras e de resposta, e ao mesmo tempo, gerar previsões de dados futuros. Então, o que a gente vê de diferente no regressão é que, a partir dos dados que você coloca, ele estima outros dados, né? Que seria, sei lá, complementariam a sua reta, né? Por isso que é linear. É isso mesmo? Ou eu estou falando bobagem? Não tem aquele fitted? Isso, o linear normalmente é a reta, né? E aí, quanto mais no gráfico, né? Quanto mais pontinhos a reta conseguir passar por cima, mais o modelo linear explica os seus dados, né?
E o que eu tenho visto hoje, pelo menos nas áreas que eu estudo, cognitivo, assim, são os modelos não lineares, porque nem tudo se desenvolve de uma maneira linear, certo? Ou só subindo ou só descendo. Tem variáveis que sobe e desce. E aí é quadrático, aí tem outros tipos de... Não, isso, né? não, ele coloca, eu estou colocando só linear porque ele fala que, dependendo do tipo de variável que você tem, né, você vai ter que escolher qual tipo de regressão que você vai usar, mas que a ideia em si é a mesma. Você não vai usar linear, vai usar outra. Tem logística, não é isso? Tem outros nomes, mas que, no fundo, o que muda é a variável, né? Então, aqui, a variável preditora é o fator afixo, que possui 5 níveis, né? Ou seja, 5 tipos de afixos. E a variável de resposta, o tempo de reação e escala logarítmica. O modelo de regressão, portanto, buscará identificar uma possível relação entre afixo e tempo de reação, que pode ou não ser causal. Ao mesmo tempo, estimar o tempo de reação de palavras não necessariamente observadas nos dados. Então, o que ele faz, pelo que ele coloca aí, a regressão, ela tenta achar uma relação, né, entre o afixo e o tempo de reação, e ela gera, né, vamos dizer assim, dado que não está necessariamente, que você não levantou, mas a partir do que você dá para o programa, ele acaba, vamos dizer assim, inferindo o que está faltando. É isso mesmo? Olha, professor, eu acho que é nessa linha, sim, né? Que a ideia aqui é você tentar ver o quanto uma variável consegue, né, predizer a outra. Aqui eu não sei se ele quer ver assim, ó, quanto que o afixo consegue predizer o tempo de reação. Acho que é isso que ele quer ver, certo? Uhum. E aí, por exemplo, na tabelinha que ele apresenta, acho que todas, menos a ERE, não deu significativo aqui, né, no output dele de regressão. Mas o add, o end e o lig, essas três deram significativo. Meio que parece que conseguiu predizer. Aí, sempre na regressão é legal ver o F é o R quadrado. Porque o R quadrado é o tamanho de efeito, né, da regressão. Então, né, no teste T dá para tirar o coin. Na nova, tem gente que usa o F da nova como medida de tamanho de efeito. Na regressão é o R quadrado, que tem aqui multiple R square. E você vê que é muito baixinho, 0,04. Então isso quer dizer que... o que o R quadrado quer dizer? Quanto nessa linha, que é linear, quantos pontinhos ou pessoas ou, né, dados estão em cima da linha, né? Quando é pequeno, quer dizer o quê? Que o linear não explica tão direito assim. Se o R quadrado é grande, mostra que mais pontinhos estão em cima da linha. Então, sendo assim, cada participante que forneceu várias observações traz aos dados uma variação intrínseca e individual. O mesmo ocorre para cada item que foi utilizado, diversas vezes na coleta. Uma palavra em especial pode provocar um tempo de reação mais longo ou mais curto, por características inerentes a ela, frequência, ortografia, familiaridade. Espera, deixa eu só ver se eu não pulei. Aqui, não, eu pulei. Desculpa, foi uma a mais aqui, ó. Aqui ele então vai falar o modelo de efeitos mistos, aí ele começa, ó, os modelos mencionados até o momento trabalham com o pressuposto de independência dos dados coletados. Aí não sei qual é a palavra que eu escrevi errado, é o caso em coletas de dados, raramente, é isso, raramente é o caso em coletas de dados linguísticos, uma vez que geralmente contamos com o mesmo participante para coletar várias observações e repetimos os itens utilizados para a coleta, como é o caso do que estamos usando como exemplo. Agora, aqui, voltando aqui, os modelos mencionados aqui, ó, trabalham com o pressuposto de independência dos dados coletados, mas não necessariamente. Quer dizer, o que ele colocou, sim, mas tem que ter
t-test que faz diferente, como tem a nova que é diferente. Ele poderia ter colocado o teste T pareado, nova pareada, exatamente. Seria mais robusto esse artigo. Isso, exatamente. O viés por isso que eu falei, a intenção é vender o peixe. Não é argumentar a favor de modelo de efeitos físicos, que ele pode argumentar, e pode ser que, usando o correto, desse a mesma coisa. Mas, como ele não usa, quem lê o artigo, né, e vai entender que só existe esse tipo de teste T e só existe um tipo de ANOVA, quando não é verdade. Né? E aí ele acabou usando o que não era para ter usado. Então, o pressuposto da independência só não teria sido violado se as 3.326 observações tivessem sido coletadas de 3.326 pessoas diferentes, reagindo a 3.326 palavras diferentes, cada pessoa contribuindo com apenas uma observação de tempo de reação de uma palavra diferente. Então, aqui ele vai levantar essa lebre, mas durante todos os outros ele não fala nada, sendo que existe uma forma de você medir, né, quando é o mesmo informante que lê a mesma, entendeu? Vários informantes leem a mesma lista de palavras. Eu estou achando que ele fez isso para ele poder comparar o teste T e a nova com a regressão, porque a regressão só faz medida independente, entendeu? Ela não faz medida repetida. Então acho que foi por isso que ele usou para comparar. Mas está errado o que ele fez. Sim. Entendeu? Ele poderia ter pegado uma amostra que já pressupõe grupos diferentes. Isso. Aí, entendeu? E aí, como é que ele teria que começar a regressão falando que, para esse tipo de dado, ela não serviria. Embora ela sirva para várias outras coisas, mas... É que nem, naquele livro que a gente usa, naqueles encontros, eu lembro até hoje que ele estava falando sobre, eu acho que era nova, porque era 3 condições. Quem estava junto, acho que vai lembrar que era direção e álcool, né? Será que o álcool prejudica a habilidade de dirigir? Então, ele fala assim, olha, eu coletei 30 pessoas diferentes, 30 pessoas, 10 pessoas em cada grupo. Quem participou, então tem o grupo placebo, tomou água e dirigiu no simulador. O outro tomou uma dose pequena, o outro grupo, e o terceiro grupo tomou uma dose grande. Então eu tenho 30 pessoas, quem participou do grupo placebo não participou do pequena dose, e quem participou do pequena dose não participou do placebo e nem da alta dose. Então são 30 pessoas, 10 pessoas em cada grupo, e elas só fazem uma condição. Aí sim vale a pena usar o que ele usou aqui, que eu estou, de fato, usando medidas, dados independentes. Quem está em um grupo não está no outro. Aí, no livro, ele fala, mas agora, se eu usasse 30 pessoas e cada pessoa participasse do placebo, pequena dose e grande dose, então aí já não tem mais independência, porque a mesma pessoa participa das 3 condições. Então, no teste dele aqui, se a gente pensar, quais são as condições? São as palavras diferentes. Mas é a mesma pessoa passando por essas condições. É que nem pensar o placebo, pouco álcool, muito álcool. Aqui é o lig, ed, end, er e tudo mais, né? Por isso que valeria a pena usar o pareado. Então, e depois você poderia falar que não daria para você usar a regressão. Exatamente. Você poderia usar uma versão dos testes independentes, comparando grupos mesmo, uma outra versão dos testes pareados, igual o Wander falou que citado no livro, né? Que eu lembro desse exemplo. Aí ele cita, a regressão não roda os dados independentes, mas o modelo linear misto roda. Então, entendeu? Aí é uma questão de você querer mostrar realmente a vantagem, mas você não está, vamos dizer assim, jogando sujo com os demais tipos, né? Que eu acho que é isso que acontece. Bom, aqui ele vai falar, sendo assim, cada participante que forneceu várias observações traz aos dados uma variação intrínseca e individual. O mesmo ocorre para cada item que foi utilizado várias vezes na coleta. Uma palavra em especial pode provocar um tempo de reação mais longo ou mais curto, por características inerentes a ela, frequência, ortografia, familiaridade, etc. Essas variações são chamadas de efeitos aleatórios, pois, alterando os participantes e as palavras, por exemplo, poderíamos encontrar resultados diferentes.
Então, aqui, ó, na figura 2, gerada com os comandos do quadro C, o tempo de reação por indivíduo, né, que são as linhas, estão sobreposto às caixas. Então, aí, o que ele quer mostrar aqui é que, para a gente ver como existe uma variabilidade muito grande entre os informantes. Porque quando a gente olha só o boxplot, a gente vê aqueles outliers, a gente vê, mas a gente não sabe exatamente qual é a performance, né, de cada um. E que, como ele usou esse lig, né, não, esse bar e end aqui para comparar, a gente pode ver que eles não partem do mesmo lugar. Então, você está comparando, uns levam mais tempo, outros levam menos. Então, E o legal desse gráfico, eu acho que até foi uma vez recomendação do Sato, né, professor da UFABC, que gráficos assim são muito bons, né? Porque aí você está mostrando, é que é difícil, são muitas linhas, né? Mas você consegue mostrar o sujeito, o mesmo sujeito em todas as condições, e como ele varia. Então, assim, ó, quando essa linha vai para cima, quer dizer que ele levou mais tempo para responder, ou para ler. Quando essa linha desce, quer dizer que ele foi mais rápido. Então, é que nem eu falei, como é muita linha, é difícil você acompanhar uma linha do começo ao fim. Porque elas vão se cruzando, sendo, né? Perde o fio da meada. É isso, você perde. Mas o legal disso é mostrar que, né, tem horas que o sujeito vai no lig, ele tem um tempo de reação. Aí tem sujeito que do lig, quando vai para o bar, sobe bastante. Quer dizer, para falar as palavras com bar, leva mais tempo. E tem umas que vai lá para cima do bar, e quando vai falar com er ou com end, desce. Né? Então o legal é que você vê cada sujeito, como ele se comportou em cada condição. Esses gráficos são legais. Uhum. E aqui, ó, sendo assim, é importante informar ao modelo a existência de efeitos aleatórios para que ele calibre, ajuste os resultados dos efeitos fixos, que são os de interesse. Então, no output do modelo de efeitos mistos, os efeitos aleatórios e os efeitos fixos aparecem prevendo coeficientes lineares aleatórios, que são os random intercepts, para sujeitos e palavras. Então, esse modelo considera a variabilidade no valor do coeficiente linear, o intercept, para cada sujeito e para cada palavra. Trata-se, portanto, de um modelo mais robusto, pois leva em consideração a não independência da coleta de dados. Entendeu? Olha, aqui, do jeito que ele fala aqui, você tem a impressão que não tem um teste T que faz isso e uma nova que faz isso. Bom, aqui ele dá os valores, né? E aqui eu fui pesquisar exatamente o que é esse t-value aqui, né? Que ele aparece. Então, eles colocam aqui como um teste T comum, né? Ele reflete quanto extremo é a diferença que você está observando, né? Que em relação ao intercept. Então, aqui depois eu coloquei o que é intercept, olha aqui, ó. Isso aqui não está no texto, eu só coloquei para que quem não soubesse ainda o que é isso, né? O que é o slope, o que é o intercept. Né? Para entender isso, mas assim, não tem a ver com o artigo em si. Então, não, mas é muito bom, professora, você colocar, nem todo mundo sabe, né? Então, porque o slope é a inclinação, certo? Isso. E o intercept é onde cruza o Y, né? Isso, isso mesmo, isso é legal. Então, eu coloquei porque eu falei, bom, tem gente que não conhece, então só para saber o que é que ele está medindo, né? Mas, de todo jeito, né, eu acho que o autor, não, no fundo, ele acaba não comprovando, no meu modo de ver, que diferentes análises estatísticas podem levar a conclusões categoricamente distintas. Mas sim que, se você pegar qualquer um, sem levar em consideração os seus dados e os tipos de análises que existem para cada dessas análises, você certamente cairá em erro, pode cair em erro. Mas não só porque o P não é significativo, o outro não, mas é porque você não pegou o que você devia ter pegado. Fala, Wander. Não, aqui é só para acrescentar, né? Porque tem a reta e tem a equaçãozinha. Então, só para a gente só aqui pegar, que é assim, ó, a primeira, né? Isso aqui mesmo, ó. Y igual a 2 mais 5x. Então, o Y,
igual a 2, esse y igual a 2 é o intercept, tá? Que é onde esse 2 está saindo 2 ali do eixo y. E o 5x é a inclinação. Então é só para a gente saber o que são esses números aqui, o que eles representam na reta, né? Então o 2 representa onde está encostando no eixo y, e o 5 é a inclinação. Como no lado direito, vê, ó, 7.2, acho que é isso? Isso, ó, aí tá ali, é o intercept, só que como agora a inclinação ela já é para baixo, negativa, porque é 0.4, né? Então sempre que tá o x, né, sempre nessa equação, o que está com o x vai ser o slope, ou quanto essa linha é inclinada, e o y sempre vai ser o intercept, aonde bate no y. Só para a gente saber quando a gente vê essas equações, e a gente vai conseguir decifrar melhor a reta. Quer ver? Ó, na próxima, professora, a linha ela é horizontal total, né? Então você vê que não tem x, ó. Não vai nunca. Né? Você tem aí aonde bate no y, que é o -4, mas como não tem x, não sobe nem desce, né? Não tem slope. Bom, gente, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido aproveitar alguma coisa, né? Embora os problemas aí que eu apontei, e vocês também viram, né, do autor, e que ele conseguiu publicar, no entanto, num periódico que é o, como é que é? Antigo, é o A1, né? É o A1. Não, mas achei que foi legal, sabe? Porque quando a gente lê um artigo que a gente não consegue encontrar erro, e a gente, por exemplo, quando a gente faz esse, acho que a nossa discussão foi bastante rica, né? Porque ela até trouxe desdobramentos de possível um dia abrir esse banco de dados, rodar os outros testes, ver a diferença de resultado, para a gente poder interpretar. Mas acho que valeu a pena assim ter visto. Com certeza. Não é um artigo difícil, a linguagem é bem facinha, né? E ele trata com questões bem básicas, então dá para fazer assim, por esse ponto de vista, mesmo uma pessoa que não conheça muito sobre estatística consegue ler. O problema é que ele induz a erro. Enfim, é isso aí. Muita informação, né? É. Ó, se ele comparasse só regressão com modelo misto, estaria perfeito.